Jean-Luc Ayon e Elisa Bernal. Tema: a aceitação. Sexta-feira, 30 de abril de 2021. Elisa dá as boas-vindas a todos em espanhol. Ela acrescenta que está tendo uma alergia temporária, mas que está passando bem. Olá, Elisa. Olá, aos ouvintes. Elisa, hoje, você queria falar sobre algo em particular, não é, Jean-Luc? Absolutamente. Sim, então houve muitos intervenientes que falaram, já há muitos anos, sobre a aceitação. Mas não vou repassar sobre tudo o que Bidin ou outros possam ter dito sobre esta aceitação, mas antes tentarei explicar, a nível psicológico e psicoterapêutico, o que é aceitação. Começo dizendo em preâmbulo, que essa aceitação conduz você diretamente ao instante presente, ao que chamamos na época de o sim para a vida, de o sim para isso que é. E este ato de aceitação, que é um ato consciente de aceitação, que você decide aceitar, te conduz à paz eterna, ao estado natural e à alegria. Então, vamos voltar um pouco à história do que chamamos de terapias cognitivas e comportamentalistas. Já há numerosos anos, 10 anos, tínhamos desenvolvido com os anciãos o que costumava ser chamado de os pequenos diabos, os diabinhos, que na terapia cognitiva é chamado de primeiros padrões disfuncionais. É uma espécie de programação da memória que surge do modo como é vivido, na primeira infância, geralmente entre os 0 e os 4 anos, que ficará gravada no cérebro profundo, e que será, portanto, uma programação, que atuará sem nosso pleno conhecimento, sem nossa própria vontade, durante toda a vida. Os psicólogos e os psiquiatras determinaram que havia cerca de 20 diabinhos. Não é meu objetivo passar por todos esses diabinhos. Vou citar um, simplesmente, que é extremamente comum, chamado de padrão de luto ou perda. Independentemente do conteúdo, mas o que você precisa lembrar é que todos nós estamos sujeitos a comportamentos que não dependem de forma alguma da nossa consciência, mas dessa programação que dita nossos comportamentos. O que é, portanto, chamado de escravidão cognitiva e que nos acompanhará por toda a vida. Essa escravidão cognitiva sempre decorre da maneira como vivenciamos o encontro com um arquétipo, que fica gravada a nível do inconsciente, no cérebro reptiliano, no cérebro profundo, e isso nos leva a viver essa programação em nossos comportamentos de vida que, de certa forma, escapam completamente ao nosso controle e que, em última análise, nos controlam e, portanto, controlam nosso personagem e sua história. Então ainda existe nesses diabinhos, o que chamamos de mito, um mito primordial, um mito que se constrói em nós e, na terapia cognitiva, há 10 anos, consistia, portanto, em identificar o cenário inicial, a cena vivida. Tínhamos desenvolvido protocolos com cristal que foram utilizados por aí, o que tornou possível superar, entre aspas, superar esses diabinhos. Mais ou menos na mesma época, na França, nasceu uma corrente de psicologia, que foi inventada pelo Dr. Thierry Tournebize. Nome do médico foi corrigido, após verificação com JLA, chamada maiostésia. Então, não sei se existe uma tradução para o espanhol, maiostésia, terapia que simplesmente consiste em valorizar a noção de escuta do paciente ou do cliente, e que não é uma análise do passado dele, nem de trazer à tona o elemento que criou este esquema, mas que, pela postura do terapeuta que aceitou o que o outro tinha a dizer, sem julgamento, nesta atitude de escuta, benevolência e não julgamento, abriu assim um espaço de resolução espontânea no instante presente. Ou seja, com a maiostésia, não havia necessidade de ir encontrar o mito fundador do diabinho, e Tournebize tinha demonstrado isso pela maneira como ouvíamos o que o outro dizia, sem julgamento e sem fazer um diagnóstico. A maiostésia foi, portanto, uma abordagem do instante presente.
E vejam agora, eu diria uns 3 ou 4 anos, que os intervenientes nos falam de aceitação. A aceitação permite, como eu disse, colocar-se no instante presente, imediatamente. Uma evolução das terapias cognitivas para o instante presente, portanto, eu poderia chamar de cura arquetípica. E mais recentemente, os americanos criaram nova psicoterapia chamada ACT, o ato como o ato, que é a terapia da aceitação e do compromisso. Esta terapia de aceitação e compromisso é resoluta e terapêutica. Então, é claro, o personagem sempre se perguntará como ele pode aceitar ter passado por tal evento, tanto sofrimento, em sua própria história pessoal. Mas hoje, coletivamente, estamos todos diante do tempo profético que vivemos, tanto um tempo de revelação interior, mas também de ir além. A aceitação, hoje em dia, é realmente a chave. Bem evidentemente, o que estamos vivendo sobre essa terra neste momento, todos nós, é muito mais catastrófico e perturbador para o personagem do que o que temos vivido individualmente nas nossas histórias pessoais. E é justamente o fato de aceitar o que acontece, como também aceitar ver o que acontece com honestidade, que nos permite colocar-nos na própria solução. Eu afirmo e confirmo que, se não aceitarem o que acontece, não poderão ultrapassar o que está para vir, este caos que já aqui está. Aceitar por si só não fará com que o problema desapareça. Isso apenas permitirá que você acolha, atravesse e descubra que, bem atrás desse ato mental da aceitação, está a liberdade, está o real. O que chamamos de estado natural, de absoluto, de Parabrahman, nada mais é do que a descoberta do que sempre esteve lá. E quando se trata de um processo coletivo, como este que está se desenrolando, o impacto, se assim posso dizer, da aceitação é muito maior e muito mais vasto do que podemos imaginar. Quer dizer que através do desafio que nos é proposto hoje, quer você chame de pandemia, quer chame de pandemia, pouco importa, é o fato de aceitar o inaceitável, de aceitar o pesadelo, que te desperta e te coloca instantaneamente no instante presente, portanto, no real. E nesse ponto, o mundo não tem mais controle sobre você. Os elementos da memória pessoal e coletiva, você os vê, mas eles não podem mais alcançá-lo profundamente. E a liberdade está aí, só está aí. Há alguns meses eu falei, e Bdi falou muito bem sobre isso também, do que se chamava medo ou amor, sofrimento ou amor, isso que hoje é acessível a todos, pelas circunstâncias deste mundo. Como já disse muitas vezes, o sonhador não pode saber que está sonhando enquanto estiver sonhando agradavelmente. É apenas o pesadelo que estamos vivendo que nos fará sair do sonho. Ou seja, nesse momento, você transcende seu personagem, suas memórias, e você descobre no ato da aceitação a liberdade, a alegria e a ágape. É aqui que você vê que tudo é apenas um sonho. É aqui que você vive sem apreensão do amanhã e onde, em última instância, você está disponível para a verdade. Também tive a oportunidade de dizer que ninguém consegue escapar do pesadelo, mas é uma oportunidade incrível de ser a verdade. Quando lhe dizemos que nunca houve ninguém, que você sempre esteve lá, é nesse momento que você vive e vê a verdade. Você está no sonho da criação, como Paam explicou por 3 anos. E então, isso é algo extremamente rápido. Não há mais necessidade de mergulhar na história do personagem, nem mesmo na história deste mundo. E você não está mais sujeito a projeções de consciência a respeito de qualquer futuro. A aceitação te permite descobrir que você sempre esteve lá, que real e concretamente você nunca nasceu e nunca morreu, e que você é realmente anterior à forma, anterior à luz.
Você nunca se mudou e aí você vive, se sente as energias, o fogo do coração, uma grande alegria, uma grande paz, mesmo que o personagem se debata com tudo o que está acontecendo, que é horrível no plano da pessoa. Eu diria de outra maneira, que se você aceitar que tudo o que acontece, tudo que vivemos na tela desse mundo, se você aceitar que tudo isso é apenas um sonho que passa, que é efêmero, você não está mais sujeito ao jogo de sua consciência ou da consciência do mundo. É uma grande alegria, uma grande liberdade, embora de fato muitas coisas que são vividas hoje na Terra sejam, eu diria, extremamente sérias para a pessoa ou para as noções espirituais. Então, em resumo, aceitação é a faculdade, o potencial que está em você, em cada um de nós igualmente, para estar ao mesmo tempo neste mundo. Não é questão de recusar o pesadelo, nós o vivemos. Nem o sonho, mas para viver o que sempre esteve lá, o que você é na verdade. Você é muito mais do que espaço, você é muito mais do que toda a criação. Mais uma vez, esses não são conceitos, é uma vivência real que compartilhamos aos milhões. Não se pergunte se é aceitável o que você está passando ou o que está acontecendo. Não faça perguntas a si mesmo. Aceitar o que é, não é uma fuga nem confrontação, é resolução. Quando você aceita, você abre um espaço infinito dentro de você, portador de alegria, portador de ágape. Claro, os pensamentos não vão parar assim, mas você não pode mais ser afetado por um longo prazo, porque você descobre que está acima de tudo, você está antes disso. Eu disse durante o último satsang que fizemos no início de abril, que o real e a verdade não dependem do acesso ao supramental ou supraconsciente, mas fluem diretamente da compreensão e da vivência de que tudo isso não tem nenhuma realidade. E você vai poder ver, com o passar das semanas, porque aqui estamos realmente falando de semanas e não de anos, que você vai se descobrir em ágape. O personagem está lúcido, ele está na clareza. Vemos claramente a propaganda do sonho, a propaganda da sociedade humana. Não se trata de fugir dele ou desviar o olhar, mas de estar completamente presente, completamente aqui e agora. Você não tem escolha a não ser aceitar o que foi escrito, o que foi programado até pelas elites, como dizem, que é a escravidão total da consciência. Mas quando você aceita, você descobre que está anterior à consciência, o que Bigdi chamou de a consciência por anos, isto é, o que é anterior à consciência. Já não se trata aqui de encontrar os diabinhos. Não há mais nenhuma questão aqui de olhar para o nosso passado ou o passado da Terra, porque ao aceitar, você atravessa todas as ilusões do sonho. De qualquer maneira, você não tem escolha. A nível da sociedade, a nível dos eventos cósmicos e terrestres, nós entramos totalmente, eu diria, no Apocalipse, estamos plenamente dentro. É claro que existem duas maneiras de ver o Apocalipse e duas maneiras de vivê-lo. A primeira forma é ser submetido à história, submetido ao sonho, e aí está o sofrimento. E a segunda forma é aceitar e, portanto, acordar desse pesadelo. E é assim que você termina toda a projeção, por assim dizer. Não há mais o mundo de antes e depois. E no plano da verdade, comum a todos, não há mais, nesse ponto, a possibilidade de ser treinado, se assim posso dizer, no medo, nas projeções, no questionamento. Você está totalmente livre. Mais uma vez, nenhum mental, nenhuma espiritualidade, nenhum desenvolvimento pessoal podem levá-lo à liberdade. Só a aceitação o faz viver e compreender o que você é. Então, é claro, pode haver relutância, resistência, o que chamamos de hábitos, memórias. Mas garanto que hoje você não tem espaço para solução olhando para suas memórias ou olhando para o mundo.
E este é um presente extraordinário, porque fomos basculados em nosso sonho e em nossas projeções de uma nova terra, de uma ascensão, de uma nova dimensão. É uma exposição total de todas as nossas projeções, todos os nossos desejos, todos os nossos medos. Mas você não precisa olhar para seus medos, suas projeções, suas visões, apenas estar presente, totalmente presente no sonho, para realmente acordar desse sonho ou pesadelo. Você não pode se opor, é uma grande lei da neurociência demonstrada por todos os exames e ressonâncias cerebrais. Lembre-se de que a teoria da queixa deixa claro para nós, nas imagens cerebrais, que tudo o que objetamos, eu diria de uma forma que faça muito sentido para o personagem, só fica mais forte. Assim que você mergulha em seu passado, mas também na sociedade humana, você inconscientemente reativa hábitos, programas e os reforça. Claro, se você está em vibrações ou espiritualidade, você vai escapar de outra maneira, falando, vendo uma nova terra, vendo uma origem estelar, e você não está mais no presente. Como eu disse, a aceitação o coloca no presente. Isso não quer dizer para não ver o que acontece, estamos bem de acordo. Pelo contrário, você tem o direito de dizer, de o expor, porque é concretamente um pesadelo. Um pesadelo que não oferece rota de fuga, nem saída, e é paradoxalmente nesse estado de privação que você entende e vive que tudo isso é apenas uma vasta cena de teatro, uma vasta fraude, cujo único propósito é distanciar você de quem é, e para evitar e impedir que você viva o presente. Este é um mecanismo que pode ser totalmente explicado na neurociência comportamental. Não se trata de lutar contra o que quer que seja. É uma questão de ver claramente as manipulações em andamento. Você até tem o direito, se tiver interesse, de denunciar, mas não de reagir. Dito isso, todo mundo faz sua parte. Mas a liberdade permite que você saia de qualquer papel e função. E eu insisto, isso não é uma fuga. Não é para tirar o olhar e a consciência do que acontece na Terra. Mas esta é a única transcendência possível. Eu só posso encorajá-lo a testar a aceitação. Não há dúvida, nem meditar, nem aumentar a vibração, embora é claro que o personagem se sentirá melhor quando ele vibrar. Mas esta não é a solução. A solução é ver que existe um pesadelo, aceitar que é um pesadelo e o seu despertador, entre aspas, vem logo a seguir. Você não tem que lutar contra suas emoções, seu mental. Você precisa ser honesto e lúcido. Claro, mesmo eu, há emoções que me atravessam quando vejo a realidade do genocídio que está ocorrendo. Agora não é hora de desvendar todos os meus conhecimentos científicos, médicos ou neurocientíficos. Mas posso garantir que o que está acontecendo agora é um verdadeiro genocídio. Então, é claro, sendo humano, existem emoções, náuseas. Pode-se muito bem sentir um desconforto, um mal-estar. Muitos irmãos e irmãs agora têm problemas cardíacos. Aqui não é o fogo do Sagrado Coração, mas principalmente distúrbios do ritmo cardíaco, que devem ser tratados. Mas cujo verdadeiro significado, a verdadeira causa, é que em algum lugar o personagem ainda acredita que há uma saída. Eu disse dia desses, não me lembro para quem, que você não tem como escapar. Estamos todos condenados, não à morte, mas à vida. Estamos condenados a voltar ao que somos e, em última instância, do ponto de vista do absoluto, não faz diferença entre ser genocidado por uma vacina ou ser genocidado por Nibiru e as estrelas mortas que estão em nosso sistema solar. Existe uma forma de resiliência transcendente no que acontece, no que se vive sobre a Terra atualmente. É a destruição total de nossos objetivos de vida. É a destruição de um futuro brilhante, que em última análise foi apenas a perpetuação do sonho.
Você tem o direito de se emocionar. Você tem o direito de sofrer por seus pais, seus filhos, pela sociedade. É perfeitamente humano e perfeitamente lógico. Mas é isso que o leva ao amor. É exatamente isso que o leva à verdade. Então, bem evidentemente, há pouco tempo me deparei com essa terapia de que estava falando, a terapia ACT, e fiquei surpreso ao ver que psicólogos e neurocientistas haviam conduzido, por meio da compreensão intelectual, por meio da imaginação cerebral, à mesma conclusão. Qualquer que seja o problema aparente ou real, qualquer que seja o medo ou a dor, você vai se encontrar. E seja pelo aparecimento de Nibiru, pelos cataclismos cósmicos, seja pela vacina, que não é uma como eu disse, enfim, a verdade não dá a mínima para esse pesadelo. Como já disse e repito, esta é uma oportunidade única na história da criação. Este caos que nos é prometido e que é real, é a única possibilidade de reencontrar a você mesmo, de sair do sonho. É quando você experimenta a ágape, não antes. E aí está você realmente, e você não pode se enganar, você realmente é livre. É exatamente porque não há mais liberdade para fazer ou ser, que você descobre que é finalmente o não ser, que você sempre esteve lá, e é realmente uma grande alegria. É uma alegria sem objeto, sem sujeito, sem ninguém. Estivemos sendo preparados para isso há muitos, muitos anos, para aqueles que seguiram a outras dimensões na época. Se você olhar, mesmo para as intervenções de certas estrelas, sejam Mananda, Gema ou Therese, essas estrelas já nos diziam isso há 10 anos. Mas não podíamos viver porque ainda éramos sonhadores. Estávamos na fraude da espiritualidade e da consciência, na doença da consciência. Hoje tudo isso nós o vivemos, qualquer que seja a reticência, os medos da pessoa que voltam a fazer sentido novamente. Eu diria mesmo hoje que se você sofre, se está doente, se você está mal, é apenas um pretexto que você escreveu para se encontrar. Como disse Bidi, você não pode mudar nada no que foi escrito, mas da qualidade de seu abandono à luz, da qualidade do seu sacrifício, se posso dizer, para o ego, resulta a qualidade da alegria que você é. Recentemente tivemos o exemplo de uma irmã, que você conhece, Elisa, que partiu e que estava nesta alegria total e inabalável, apesar dos sofrimentos, apesar do fim de seu corpo. Ela estava em amor indizível. Você não tem que esperar até que esteja às portas da morte, para descobrir e viver que você nunca nasceu. É uma grande liberdade, uma grande leveza. Você não pode mais se enganar, você não pode mais ser enganado. Você está disponível e são precisamente as circunstâncias deste mundo que o tornam disponível. Como primeiro passo, voltar sua consciência para dentro de você e descobrir a irrealidade, se assim posso dizer, do pesadelo. O que estou dizendo é para encorajá-los, especialmente para aqueles de vocês que, seja qual for o seu desenvolvimento energético, vibratório e espiritual, ainda estão sofrendo e com medo. Aceite também seu medo e seu sofrimento. Esse é o seu personagem, e você descobrirá que não é esse personagem. Você é mesmo anterior à luz. Você é anterior ao que foi chamado de Deus. Você é a totalidade do criado e do incriado. Você é a totalidade do sonho, a totalidade do pesadelo. Você é a totalidade das formas, a totalidade dos sonhos da criação. E isso leva à liberdade. Você não pode viver o estado natural sem abrir mão de tudo o que mantém hoje. E descobrirá que, logo atrás do instante presente de aceitação, não pode nada perder, não pode nada adquirir. Você só pode estar lá. Você só pode estar na humildade do instante. E este é o maior dos poderes, é o poder do amor, é o poder do Criador e do Destruidor. Tudo acabou de acontecer. Como disse Bidi,
A criação, os universos passarão, e você sempre estará lá. Essa é a verdade estrita. Você não consegue entender, não consegue conceituar, também não consegue explicar, mas cada um de nós pode vivenciar isso. E de qualquer forma, garanto a você, cada um de nós vai vivê-lo porque não há outra saída. Paradoxalmente, isso torna você ainda mais lúcido e mais presente no sonho. Você está totalmente lá. Você não precisa se enraizar na terra, você já está lá. Você não precisa ascender ao céu ou a qualquer outra dimensão porque você já é tudo isso. E como eu disse, essa será a minha conclusão dessa hora que passamos juntos. Agora há uma convergência total, falo dos campos que conheço, neurociência, psicologia, mas também astrofísica. O material tem 99,99% de vácuo. Somos o vazio, como diz Nassim Haramein, como ele demonstrou por aí. Então, bem certo, isso que nós vamos atravessar juntos, nas próximas semanas, vai ser deslumbrante, ao mesmo tempo, uma distopia total da sociedade. Estamos em um filme pós-apocalíptico, por assim dizer, mas para quem é livre, é apenas um filme. E no final, nunca houve um filme. Não é algo linear no tempo, no espaço, nas dimensões. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Não se pode continuar sonhando, e o universo, a sociedade, converge para o mesmo evento, que é realmente o fim do mito da criação. Depende de você vivê-lo. A compreensão é vivida e, na verdade, vem por meio da aceitação. Tudo, o instante presente, o tempo zero, o absoluto, o Parabrahman, são encontrados apenas na aceitação. Novamente, você não está fugindo do sonho, é a aceitação do sonho que põe fim a ele. E vou terminar com isso, não posso te convencer, não posso transmitir isso para você, mas é algo que é extremamente simples de viver. Elisa. Mas é qualquer coisa que é ponto. Extremamente simples de viver. Você só tem que aceitar e você verá que sua vida, mesmo confinada, mesmo comprimida pela sociedade, será total. Você estará livre. Isso é o que eu tinha a dizer, Elisa, sobre aceitação esta noite. Agradeço a todos os ouvintes. Eu os encorajo a ouvirem novamente essas palavras com calma e tentem por si mesmos. Claro que o personagem estará até o último suspiro, mas você não estará mais sujeito a ele. É uma forma de engrandecer a testemunha e o observador que o fará ver que, mesmo a testemunha e o observador, não tem substância, não tem verdade. Foi o que Bidi disse no final da vida. O eu sou é o primeiro passo. O se, como ele disse, te conduz ao si sem si, nunca houve ninguém, você é o amor de toda a eternidade. A forma é apenas uma projeção da própria consciência, aqui como em outros lugares, e você descobrirá que a consciência é uma doença e que seu único lar verdadeiro é a morada da paz suprema, como viveu e explicou Ananda Mohin. Aqui, vou parar nestas palavras, sem isso poderei continuar por horas. Elisa, eu te agradeço muito, Jean-Luc. Obrigado a você, Elisa, por me dar a palavra. Elisa, eu creio que isso é muito importante, o que você nos contou, e também de reescutar tranquilamente. Elisa, chorei o tempo todo. Risos, eu chorei muito o tempo todo, risos. Os olhos fluem. Ela tem uma alergia. Então, eu digo para você até sempre e até breve. Elisa. Obrigada, Jean-Luc. Muito obrigada. Adeus. Jean-Luc acena com a mão. Elisa. Tchau. Elisa termina em espanhol para encerrar com seu grupo semanal. Transcrição. Equipe Ágape. Tradução. Marina Marino. Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293-89 37 47 35 24 84